Queridos irmãos e amigos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero falar com os amados irmãos nesta oportunidade acerca do tema A Santa Ceia do Senhor. Qual a importância deste tema para as doutrinas bíblicas? Qual a importância deste tema para a vida cristã? Pois a palavra do Senhor nos diz, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Neste texto sagrado, nós temos uma das passagens bíblicas que fala a respeito da Santa Ceia do Senhor nosso Deus. Portanto, a ceia do Senhor Jesus Cristo, ela foi instituída por ocasião da última Páscoa que Jesus ele celebrou com seus discípulos. A última refeição que Jesus celebrou com seus discípulos, ele ali instituiu a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. Isto aconteceu horas antes de Jesus ser crucificado. Podemos encontrar esta passagem em Mateus capítulo 26, versículos do 26 ao 29, Marcos capítulo 14, versículos do 22 ao 25, e o texto que nós aqui citamos aos amados irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, versículos do 23 ao 26, ok? Para nós, a ceia do Senhor tomou o lugar da Páscoa do Antigo Testamento. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus ordenou que a ceia ela fosse repetida por intervalos frequentes. Algumas igrejas observam a ceia do Senhor a cada culto, outras uma vez por semana, mas a maioria das Assembleias de Deus aqui no Brasil celebra a ceia do Senhor uma vez por mês, como está escrito no capítulo 11 e o versículo 26 de 1 Coríntios, dizendo assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, com este texto, todas as vezes nós temos aqui uma nítida certeza de que a ceia do Senhor, ela deve ser repetida por intervalos frequentes. A ceia do Senhor tem diversos simbolismos em relação ao passado, presente e futuro. A ceia do Senhor, ela é comemorativa, ela é instrutiva, é inspiradora. A ceia promove ação de graças e comunhão. Ainda proclama ao novo crente e o envolve, não é, nas ações da igreja, na comunhão da igreja, e assim a cada mês vamos proclamando o novo pacto do Senhor Jesus Cristo, e isto traz para nós também grandes responsabilidades, ok? A ceia do Senhor, no contexto bíblico, diz a palavra em Hebreus capítulo 10, versículo 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, desde que Israel saiu do Egito em 1445 a.C., o povo hebreu, posteriormente chamado de judeus, celebraram a Páscoa. Eles celebravam a Páscoa todos os anos, no período da primavera. Para nós cristãos, a ceia do Senhor tomou o lugar da Páscoa, sendo sombra dos bens futuros. A Páscoa contém ricos simbolismos
profético a falar de Cristo. O âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora, o sangue aspergido, o cordeiro pascal, não é? Eles alimentavam-se do cordeiro. Todos estes eventos apontavam para Cristo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. No período em que os irmãos da igreja primitiva celebravam a ceia do Senhor, eles também cultuavam ao Senhor ali com uma festa chamada a Festa do Amor. Os cristãos primitivos celebravam a Festa do Amor juntamente com a ceia do Senhor. Nesta festa de amor havia uma refeição comunitária, envios e recebimentos de comunicação entre as igrejas e uma coleta em dinheiro para as viúvas e os órfãos. Aparentemente, segundo aquilo que nós lemos no capítulo 11 de 1 Coríntios, estava havendo ali uma discordância entre alguns irmãos, porque aqueles que chegavam primeiro se alimentavam e não esperavam que os demais irmãos chegassem para participar da ceia e da festa do amor. E já que o propósito era promover a unidade, a comunhão, a harmonia entre os irmãos, ali naquela igreja isso não estava acontecendo, como nós podemos ver no versículo 21 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Então, como já falamos, se o propósito da festa de amor não estava sendo alcançado, seria melhor comer em casa, né? Como o apóstolo ele diz posteriormente que seria melhor comer em casa se não fosse para celebrar esta festa do amor juntamente com os amados irmãos, ok? A Santa Ceia do Senhor, ela é descrita em 4 trechos bíblicos, não é? No nosso Novo Testamento, em Mateus 26, capítulo 26, versículos do 26 ao 29, Marcos, capítulo 14, versículos do 22 ao 25, Lucas, capítulo 22, versículos do 15 ao 20, e 1 Coríntios, capítulo 11, versículos a partir do 23 até o 32, não é? A importância da Santa Ceia do Senhor para nós, ela está relacionada tanto ao passado como ao presente e também para com o futuro. A ceia, ela está relacionada ao passado como um memorial, não é? Um memorial da morte de Cristo na cruz do Calvário, quando Jesus diz fazer isto em memória de mim. Da mesma forma, a ceia do Senhor, ela aponta para o presente como um ato de comunhão, né, do grego koinonia. A igreja ela precisava viver esta comunhão com Cristo e também com os demais membros, da igreja. Aquela morte de Jesus na cruz do Calvário, ela propicia esta unidade da igreja, e a ceia do Senhor, ela foi ali ordenada para que os servos de Deus pudessem assim viver esta comunhão, esta harmonia. A ceia do Senhor também aponta para o futuro, não é? Isto, quando a ceia aponta para o futuro, está falando da alegria, do antegozo que nós sentimos e sentiremos na eternidade, pois a palavra do Senhor nos diz que nós devemos repetir até que ele venha. O próprio Senhor Jesus disse que não beberia mais do fruto da vida e até que eu bebesse novo no reino dos céus. Então há aqui uma orientação clara em que a palavra de Deus, ela nos ensina que a ceia está relacionada ao passado como um memorial, ao presente como um ato de comunhão entre os servos de Deus e o próprio Cristo, e também nos fala do futuro, quando fala das promessas que um dia cearemos com o Senhor na eternidade. Ainda quero falar aos amados irmãos acerca de 4 tipos de ceia que nós encontramos na Bíblia Sagrada. O primeiro tipo é a ceia da graça para o pecador, que nós encontramos em Lucas capítulo 14, versículo 16, que diz assim: ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. O segundo tipo de ceia que nós encontramos na Bíblia é a Santa Ceia para o crente, como nós já lemos os textos aqui, mencionamos aos amados
irmãos, e podemos também ver em Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. O terceiro tipo de ceia que nós encontramos na Bíblia é a ceia da ira para os que não se arrependeram. Apocalipse capítulo 19, versículos 17 e 18 nos relata que serão chamadas aves dos céus, aves de rapinas, para comer as carnes dos homens. Esta aqui é a ceia da ira, que acontecerá no período da grande tribulação. E o quarto tipo de ceia que quero aqui mencionar aos irmãos é a que nós encontramos em Apocalipse capítulo 19 e o versículo 9, a ceia da alegria para os bem-aventurados. Diz a Bíblia: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ainda falando acerca de Santa Ceia, nós quero aqui nesta oportunidade refutar algumas heresias. A primeira delas é que os católicos romanos ensinam o dogma da transubstanciação. Eles creem que no ato da ceia em que eles ali participam, há uma transubstanciação. É a crença de que o pão e o vinho, mediante um milagre, tornaram-se literalmente o corpo e o sangue de Jesus. E isto os leva a adorar, né, os elementos da ceia, e isto é uma heresia, não tem nenhum respaldo bíblico para isto. A segunda heresia é a heresia da consubstanciação. Os luteranos e muitos anglicanos ou episcopais ensinam a consubstanciação. O que é isso? É a crença de que Jesus se faz presente de maneira substancial no pão e no vinho. Entretanto, as palavras "isto é o meu corpo e meu sangue" são apenas metáforas, pois Jesus estava em pessoa com os discípulos ao distribuir pão e vinho para eles, como nós bem sabemos disso. Então, também é uma heresia dizer que Jesus está presente ali de maneira substancial no pão e no vinho. Ainda podemos aqui mencionar uma outra heresia pregada por algumas igrejas, falando acerca que a ceia do Senhor, os elementos da ceia do Senhor é apenas um memorial, ou seja, não proporciona bênção alguma ou qualquer bênção para aqueles que participam. E nós sabemos que a ceia do Senhor proporciona bênçãos indizíveis, inumeráveis para aqueles que assim a observam, pelo fato de promover a comunhão do crente com Deus, com Jesus, com a igreja, e sabemos que os atos redentores de Cristo, eles são confirmados em nossas vidas através de uma vida de santidade, de pureza e de cumprimento das ordenanças sagradas, né? Uma outra crença que se tem acerca da ceia é a chamada presença mística, né? Um conceito defendido por Calvino e pela maioria dos reformadores. Concluindo, portanto, este vídeo acerca da ceia do Senhor, quero ainda dizer aos irmãos que o cristianismo no Novo Testamento não é uma religião ritualista. A essência do cristianismo é o contato direto do homem com Deus, por meio do Espírito Santo. Portanto, não há uma ordem de adoração dogmática inflexível. Antes, a palavra do Senhor permite às igrejas em todos os tempos e países a liberdade de adotar o método que lhe seja mais adequado, não é isso? Para a expressão da sua vida. Não obstante, há duas cerimônias que são essenciais por serem divinamente ordenadas, a saber, o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Em razão do seu caráter sagrado, ela, muitas vezes, é chamada a ceia, Santa Ceia do Senhor, como também o batismo, são chamados de sacramentos, que significa literalmente coisas sagradas ou juramento consagrado por um rito sagrado. Também são estes dois ritos que a igreja observa, mencionados como ordenanças, porque são ordenadas
pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, querido irmão e amigo, você que ainda não é batizado nas águas, isto se faz necessário na vida do crente como uma proclamação da sua fé. Ele está tornando pública a sua fé diante dos homens, e através do batismo você agora se torna membro de uma igreja, de uma denominação, e aí você estará apto para participar da ceia do Senhor, que nós falamos aqui neste vídeo, que simboliza para nós crentes, um ato de memorial para com Deus, um ato de comunhão para com os nossos irmãos, um ato de alegria, de gozo e antegozo por tudo aquilo que nós desfrutaremos na eternidade com o Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Continuem assistindo os nossos vídeos, compartilhe, deixe aí o seu like, deixe aí o seu joinha, deixe o seu comentário, envie as suas sugestões, nos ajudem a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, a abençoar vidas através da pregação da palavra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.